Vamos lá, né, professor Ronaldo? Muito bons dias, dias todos. Bom dia de tudo, manhã, de tarde, de noite, bom dia. Eu estava comentando aqui com o nosso, como é que chama? Nosso diretor de vida, ou é diretor? Nosso De vida? diretor, editor, Editor, e todos comissão os técnica, tudo junto, sonoplasta, que a tudo gente nem junto. foi e já voltou, né? Eu me perguntaram como é que foi o recesso, eu digo, rapaz, não deu nem tempo de acostumar, já cansei. Você diz assim, que excesso. Vamos lá, garotada, olha, já é oficial que a FUVEST vai ter prova de História da Arte, viu, gente? Então, se vocês estiverem realmente com essa busca de estudar na USP e vão fazer FUVEST, é interessante começar a dar uma olhada nas aulas, se não nas aulas, pelo menos estudar, porque hoje não faltam meios para que vocês estudem esse tópico, é um tópico que realmente vem sendo muito contemplado, tá? E toda vez que a gente fala isso, fica parecendo que a gente está dizendo, prestem atenção nessa aula, não é isso não, viu? É uma questão só de aviso de pessoas que trabalham com provas de vestibulares e sabem do que elas gostam e o que elas cobram. Então, se a gente tem essa informação, é importante que essa informação seja passada para vocês. O que vocês farão com elas, aí já é com vocês, não é mais com a gente, né, professor Ronaldo Ferreira? Duas sinalizações importantes, né? Unicamp, FUVEST, para quem está tentando outros vestibulares aí. O Enem a gente nem fala, porque o Enem retoma algumas questões culturais, né, que já eram trabalhadas antes. A gente não pode esquecer que já havia um banco de dados que tinha lotado e que a tendência agora são mais questões ou questões novas. Né? E dentro dessas questões novas, toda essa parte de arte, de cultura, pode ser muito importante, sem falar da E é questão de interessante porque cai em sociologia também, né, Ronaldo? Aproveite aí. uma coisa muito interessante, cai em sociologia e a parte de arte e cultura cai também em atualidades, fica ligado na parte de história, geografia, então você tem muita coisa aí importante para pensar, sem falar, né, que você tem um leque, eu estava falando hoje com os meninos lá do terceiro ano, que é um tema que todo mundo acha que sabe, mas na hora de uma redação não tem repertório, que é essa área de arte. Então, todo mundo acha que sabe arte, a parte de antropologia que a gente coloca em sociologia, que evolucionismo, darwinismo social, funcionalismo, depois vem essa parte que tem também a arte, que é a aculturação e enculturação. Todo mundo acha que sabe, mas na hora que cai um tema, né, isso complica bastante, porque não tem um repertório. E faz total diferença você ter, porque são temas que podem te levar a ficar muito no senso comum e fugir dos próprios temas. Sim, e assim confundir muito arte e cultura, né? São A parte de coisas. arte e cultura, a parte de antropologia, que está ali lado a lado com a arte, mas está muito ligado a essa parte de cultura e que na escola a gente não vê como antropologia, só no título do assunto, o tema lá, né? Mas é uma outra disciplina, não é sociologia, é antropologia. Sim. E quem a gente fala em sociologia fala em arte também, né? Quer dizer, na parte de linguagem. E aí a galera precisa estar muito ligadinha aí, porque promete, né? Ou melhor, prometem tanto o Enem quanto Unicamp, FUVEST, essa mudança aí de perspectiva. A gente também tem que lembrar um outro ponto, né? 2021, 2022, teve toda essa questão de pós-pandemia, e hoje toda essa galera que está fazendo prova e tal já entende que não é o novo normal, é o normal. Então, não tem aliviar aqui ou ali, o aluno está estudando, está todo mundo reintegrado na sociedade, está tudo beleza, então vamos que vamos, né? A ideia é essa, né? A ideia é que vocês ampliem, inclusive, não só o repertório para a redação, mas o repertório para a vida, né?
porque o estudo da arte ajuda a gente a entender melhor, ou pelo menos, se não entender, lidar melhor com a vida, né? Porque lidar e entender são coisas diferentes. Tem gente que lida com coisas que nunca entende, e tem gente que entende com coisas com as quais não precisa lidar. Então, É verdade. Mas o mais importante, né, que não é só você chegar lá, marcar um X, mas você aproveitar isso como um aprendizado para a vida. Você vai fazer uma viagem, você vai estudar arquitetura, você vai estudar engenharia, seja qual for. Você entender como a arte, a estética interfere na vida, né? Hoje você está vendo lá a propaganda lá do carro, da Kombi, com a Elis Regina e com Maria Rita, sua filha, e a grande discussão do pessoal é: essa Kombi nova sai quando? Não é? A galera da tecnologia está preocupada quando é que vai sair a Kombi nova. Isso é muito interessante, viu, Ronald? Porque quem me mostrou essa publicidade, foi até aqui em casa mesmo, me mostrou dizendo: você já viu a nova publicidade? Você viu o vídeo em que a Liz aparece com Maria Rita? Foi assim, né? Uhum. E aí eu olhei e disse: nossa, a Liz ficaria muito chateada. Foi o meu primeiro comentário. De ser utilizada como uma garota propaganda, entre aspas, da cultura de massa. E ainda tem uma coisa pior, né? Que é da Volkswagen. Exato, mas foi a partir disso mesmo, porque foi da Vox. Aí eu disse exatamente porque ela foi uma das que se viu para cantar contra isso, né? Sim. E tem toda uma questão aí da inteligência artificial, que eu acho muito interessante, que se pode fazer com a imagem, né, de uma pessoa viva ou morta. Né? Direitos autorais, tem muita coisa. Né? Quanto à questão dos direitos autorais, a Maria Rita abraçou tudo, teve que fazer toda uma documentação, né, eu fui ver, para que ninguém reivindicasse nada, como ela é a herdeira agora, né? Mas causa entre elas a questão do design, né, da arte, né, que ali é arte, ali traz a questão dessa Kombi. E é uma discussão muito interessante. Essa Kombi nova já existe, então, quer dizer, obrigaram-se a criar agora um carro novo, que é a Kombi que saiu de linha. Então, é a Kombi velha, é um carro novo que é um carro velho. E aí o que acontece? O pessoal de design está meio chateado, porque se surgir uma Kombi nova, dada a propaganda, eles não podem fazer muitas diferenças no design. Porque a propaganda é uma promessa para o público consumidor, que coisa interessante. E a grande ironia é que ela cantou o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e a gente está vivendo a inversão. Mas é engraçado como essa coisa da estética, né, do design, se você faz uma propaganda de um produto, você não pode lançar esse produto com a cara diferente da propaganda, porque a propaganda é uma promessa. Porque a ideia era a propaganda do outro carro, que é onde Maria Rita está, né, que é o carro atual. Sim. Mas basta ser atual, porque aquela Kombi vai ser retrô. Não, tem que fazer aquele modelo novo que ela está dirigindo. A mãe está na velha, ela está ali naquela bonitinha, né? Porque tem uma Kombi nova, tem um design novo. Mas vamos embora, né? Então a gente vai falar do neoclássico. Neoclássico. E uma boa coisa para a gente começar a falar disso, Ronald, é pelo prefixo, né? Esse prefixo aqui, bem interessante, que eu estou marcando, né? Porque o clássico, a gente que está brincando com o novo e o antigo, né? O clássico já foi matéria de aula, né? Que a gente falou sobre a Grécia, sobre a cultura greco-romana, e agora vem um neoclássico, quer dizer, um novo clássico. O que mudou, Ronald? Me conte aí. Veja, a nomenclatura neo, na filosofia, ela tem uma coisa muito especial. Por exemplo, hoje a gente fala em neocantismo, né? O neocantismo é reviver o pensamento de Kant na perspectiva atual. Então, você vai falar de conhecimento, tendo como base o kantismo, mas levando em consideração a ciência, o conhecimento de hoje. Você vai levar em consideração a ética,
e vai trazer para hoje. Por exemplo, tem um filósofo norte-americano chamado Michael Sandel, e ele escreve, né, na perspectiva kantiana, e um livro mais, né, conhecido dele se chama Justiça. Ele tira a palavra ética para colocar justiça. Por quê? Ele começa argumentando isso. Hoje é difícil você discutir ética, porque as pessoas querem relativizar até a ética. E a justiça, ou ela é ou não é. Ou existe ou não. Ou é justiça ou é injustiça. E aí ele traz dentro de uma perspectiva bem, assim, liberal, né? E é muito interessante, aí ele vai discorrendo sobre bioética, sobre genética, mas com a base em Kant, né? A crítica da razão prática, a crítica da razão pura, tudo vem a partir dessa estrutura. A mesma coisa, neotomismo, pensamento de São Tomás para o cristianismo hoje, né? Então, é engraçado porque o neotomismo hoje é uma vertente da Igreja Católica extremamente conservadora, né? Eles fazem uma releitura de Tomás a partir da perspectiva de hoje. E assim, mas isso hoje mudou. Eles não entendem dessa maneira, dessa mudança toda, porque com base em Tomás você tem toda a Suma Teológica e todos os escritos dele. Então, mesmo que seja uma coisa nova, né, não vai fugir daquilo que é o lastro, a base, né? Isso é importante para a gente lembrar o seguinte, que tem dois aspectos nisso. O aspecto de que a base está no passado, porque para você trazer uma coisa nova, com esse prefixo aí, né, com esse radical neo, você tem que ir lá atrás, porque é novo em relação ao anterior, e ao mesmo tempo lembrar que não é igual, né? Sim. É um clássico, mas é um neoclássico. Então, a gente tem que considerar que é um novo tempo, é um novo homem, são novos lugares, Sim. com um novo olhar. Então, eu me baseio no clássico, por isso é importante que vocês tenham todas aquelas bases do que é o pensamento clássico, do que é a arte clássica, onde nasce a arte clássica, o que propõe a arte clássica. Para a gente entender que isso vai ser a base para o neoclássico, mas é um neoclássico que já está cá à frente. É um neoclássico que já está aqui, bem para cá. Na literatura, esse neoclássico vai ser muito chamado de arcadismo. Só que a gente tem uma arte neoclássica que extrapola a literatura, que está na escultura, que está na arquitetura, principalmente. Até hoje você fala, eu quero construir minha casa dentro do modelo clássico. Se é dentro do modelo clássico, dificilmente vai deixar de aparecer, esse monte de coisinha que está aqui na base da imagem que Ronald colocou, tá vendo? Que são essas colunas, as famosas colunas gregas, que a gente já estudou. E olha, essas colunas são todos no estilo coríntio. Lembra que a gente estudou o estilo dórico, jônico e coríntio? E o estilo coríntio é exatamente esse que tem maior detalhamento, essas espécies de folhas saindo e se abrindo, não é? Lembrando que quanto mais você usa a coluna, mais você diminui os espaços internos. E que os romanos aproveitaram as colunas dos gregos e juntaram aos arcos que eles absorveram dos etruscos, e aí a construção romana vai ganhar muito, inclusive nas arenas e nos arcoedutos, tá? Estou devolvendo para você. Aí você tem, por exemplo, você até parou em cima, né? A cúpula. Essa cúpula que agora neoclássica, ela traz uma coisa muito preciosa da engenharia, né? Da construção gótica, que é a sustentação nela. A sustentação gótica era triangular, né? A pressão, a cúpula agora ela se sustenta de forma circular. É muito, muito, muito interessante, porque como é que essa galera conseguia fazer isso, né? Você ia montando, montando, montando aos poucos para chegar num ponto, não tem nada que sustente aí antes. Então é a pressão em cima que traz toda essa beleza, né, das cúpulas, e que ganha uma iluminação para as igrejas de forma fantástica.
Quem não conhece, né, Salvador tem uma construção desse tipo, apesar de que a igreja foi construída em vários momentos, desde o século XVI até chegar no final no século XIX, quase início do século XX, que é a igreja de São Bento, que na verdade não é a igreja de São Bento, é a Basílica de São Sebastião da Bahia. Então, uma das poucas igrejas aqui na Bahia que tem essa cúpula neoclássica, né? E é um festival, é uma maravilha. Quando na igreja está incensando, a entrada de luz ela vai, né, aparecendo, é muito bonito. Mas como todo neo, a gente volta para onde? Esse quadro é maravilhoso. É uma releitura da morte de Sócrates, né? Detalhe aí, ó. Sócrates é condenado a beber cicuta. Gente, cuidado aí que semana eu vi uma moça, uma booktuber, né, que comenta livros, etc., dizendo que Sócrates cometeu suicídio. Ela é uma excelente booktuber, leu muitos livros. Porque, veja, é preciso ter muito cuidado. Na antiguidade, alguém podia ser, de uma forma misericordiosa, obrigado a tirar sua própria vida. Aconteceu assim com Sêneca. Num ato de piedade, Nero disse a ele que ele tinha a oportunidade de tirar a vida. Por que num ato de piedade? Porque a galera matava com requinte de crueldade, com horas e horas de tortura. Então, quando alguém... mas Sócrates ia morrer assim? Não, ele foi condenado. Não se defendeu porque ele achava que não adiantava discutir com os caras, já que eles tinham a intenção de matá-lo, ia chegar sempre ao veredicto de que seria culpado. Então, ele preferiu tomar a cicuta, o veneno, do que sofrer de outra maneira, né? Mas esse quadro mostra bem esse momento. Sócrates aponta para o alto. Você vê que o autor neoclássico ele tem uma preocupação maior do que o autor clássico em narrar determinadas coisas com uma certa precisão, em que a história precisa ter um entendimento. Se você não sabe nada sobre Sócrates, você vai olhar o que esse cara está apontando lá para cima. Né? Sócrates está passando o bastão para Platão, que está na ponta lá da cama, vestido de branco, triste, e Sócrates está dizendo que a verdade está no alto, tanto faz ele morrer, porque a verdade não é na terra, é no alto, é no mundo lá, que é das ideias. O discípulo que passa a cicuta, ele se recusa a olhar esse momento, e os outros estão ainda, você vê que esse cara que está com a mão na coxa de Sócrates está ali, né, tentando segurar Sócrates. Outros estão chorando, outros estão desesperados. Mas aponta, no quadro do Jacques Louis, tem a mulher de Sócrates sendo levada com os filhos. Então tem todo um cenário aí que vai se desenrolando e explicando toda essa como é que chama? Esse acontecimento, essa história, né? Eu acho interessante, na segunda parte desse texto que está aí, diz assim, o neoclássico procura um caráter mais arqueológico, identificando formas greco-romanas, sem o que considera acréscimos renascentistas, o que é mais nítido na arquitetura e na escultura, né? Então, assim, esse retorno ao ideal greco-romano, lembrando que o ideal greco-romano é um ideal motivado pela visão antropocêntrica, a harmonia, você percebe uma preocupação com o equilíbrio, as cores, não esqueça que o clássico é sempre acadêmico. Então, o neoclassicismo vai acontecer quando? O neoclássico está lá no século XVIII. A gente tem, é interessante fazer uma linha do tempo, para vocês entenderem uma coisa que é bem legal, né? Quando a gente entende, fica uma sensação de mais tranquilidade. A gente tem, então, vamos pensar na cultura greco-romana, aqui, que está onde? Na idade antiga. Aí você vem para a Idade Média, que é o medievalismo cristão.
Então, a gente vai falar, a gente está falando de arte, tá? A gente está falando de cultura artística. Isso, esse medievalismo cristão, é a alta Idade Média. Aí a gente sai e vai para a baixa Idade Média, que é o Renascimento. Aí a gente precisa entender que renascer é nascer de novo. E para nascer de novo, eu preciso nascer e morrer. E o que nasce e quase morre precisando renascer? A cultura greco-romana. Essa cultura clássica. E aí é nesse... Oi, Ronald. Porque tem uma questão de dois momentos desse renascimento. Né? O primeiro renascimento, você está chegando ao Estado moderno absolutista, você está ali envolto na questão da reforma protestante, os estados modernos, e esses estados são absolutistas. Agora, você vai caminhar para um outro momento desse período moderno, que é a questão do iluminismo. Não é? Você vai caminhar para a ideia de que o clássico agora ele vai ser cada vez mais a busca dessa perspectiva arqueológica, antropológica, ou seja, porque arqueológica, antropológica, arqueológica você volta, ou seja, para o princípio, né, para a origem, e o que você vai encontrar lá? O homem. É por isso que a filosofia aparece aí com muita força, né? E aí você tem as colunas, tudo isso que Paulo já falou. A escultura, por quê? Porque você tem uma escultura greco-romana, tudo mais, mas pense o seguinte, não é simplesmente fazer arte, é interpretar aquela sociedade. Quando você está na cidade de Salvador e você está no Pelourinho, você deve entender que aqueles casarões ali eram sobrados de famílias ricas. E que, no período neoclássico, essas pessoas vão sair dali para ocupar Campo Grande, Vitória, Graça e Barra. Não é? Por isso que as casas, você chega ali, Palacete das Artes, não é? Você vai ver aquelas casas bem naquele estilo. Aquelas casas mais antigas ali já começa com a Mansão dos Cardeais. E tem uma casa que é chamada de Mansão dos Cardeais, porque aquela casa foi doada para os bispos que saem da Praça da Sé, lá no Pelourinho, Terreiro de Jesus, para cá. Porque a elite de Salvador vai viver ali. Tem esse ar. Quando você pega, por exemplo, às vezes as pessoas estão assistindo filmes, né, e os filmes norte-americanos têm muito essa coisa de algumas casas, aquelas casas grandes, a parte interna, toda aquela pintura em que você tem as aranhas, já entra ali aquela coisa de gesso em cima e uma parede mais escura, contrastando o branco com a parede escura, etc. E com a maçaneta da porta, o quê? A porta branca com a maçaneta dourada. Aí vocês, poxa, mas isso nunca... Você pode prestar atenção. Eles mostram muito isso na casa dos ricos, para mostrar que a pessoa é rica, que tem uma importância, né? Então, aquela casa tem um requinte, um gosto, né? Você vê que até hoje os filmes... Você tem uns filmes hoje, mas a galera ainda usa muito isso. É difícil você... Nos filmes mais aí de inteligência artificial, etc., que mostram mais o concreto, essa coisa toda. Mas, geralmente, eles passam muito isso porque é uma imitação do quê? Da Casa Branca, do centro do poder, etc. Então, está tudo muito ligado ao movimento que está havendo. Sim. E aí, só para a gente acrescentar, que tem a ver com o que o Ronald está falando... É exatamente o que acontece aqui, ó, a gente faz o Renascimento, ele deu esse corte para explicar esse Renascimento, aí depois a gente vê o Barroco, que foi o nosso último assunto, que é o retorno ao medievalismo cristão, de certa forma, só que com conflito, porque vem, olha como uma coisa que retoma, nunca retoma igual, porque você já tem algo que veio mais próximo, então o homem barroco se perde entre esse homem renascentista e esse retorno ao medievalismo. E aí vem o neoclássico se opondo aos excessos barrocos. Repare, o neoclássico se opõe ao excesso barroco e retorna à cultura greco-romana. O barroco se opõe a essa visão renascentista antropocêntrica e retorna ao medievalismo. Artisticamente, a gente vai viver isso até o século XX com as vanguardas europeias. Repare que, do ponto de vista
temporal. A cultura greco-romana, a Idade Antiga, né, leva milênios, o medievalismo leva quase 1000 anos, o Renascimento vai levar em torno de 3 séculos, o Barroco não leva nem um século, o Neoclassicismo muito menos. Por quê? Porque a tendência é que a quantidade populacional cresça, as ideologias se tornem cada vez mais efêmeras e o homem vai mudando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até que chega o século XXI, que é uma mistura de tudo, né, Ronald? O século XXI é uma mistura de tudo. É porque você tem a dimensão de que, como há uma possibilidade do movimento de ir e vir das coisas, você tem até uma arquitetura que ela agora começa a desconstruir, né? E, por exemplo, a gente tem marcado em alguns lugares, década de 60 e 70, a gente vai ver a questão do concreto, né, Paulinho? Alguns no modelo socialista da coisa seca, outros no modelo tecnológico liberal, mas os dois, o concreto está ali como símbolo de tecnologia, de dimensão e tal, para uns no lado de você ter o minimalismo, no outro para você ter uma grandiosidade, mas chega um momento que o homem, né, dado a tanta informação, ele pode fazer uma mistura de cada coisa. Né? É essa coisa que, às vezes, eu chamo muita atenção na sala, quando a gente está discutindo alguma coisa de filosofia de conhecimento. O homem de hoje, ele tem uma obrigação de saber, porque o acesso ao conhecimento é muito simples, é muitas vezes barato, não é? Então, no passado, você tinha aqui, ó, até um dia desse, pô, se eu queria alguma coisa, eu tinha que procurar nos livros. E ainda me serve muito mais do que, né, porque ainda vem a confiança das coisas. Mas, então você chega a um momento que a pessoa que vai se propor estudar arquitetura, ela não pode dizer, eu não gosto de estudar história nem de entender arte. Está no lugar errado. Porque cabe ao homem moderno brincar com o que já passou antes, tendo conhecimento. Né? Eu falava isso hoje sobre arquitetura, porque eu estou trabalhando na região centro-oeste da cultura, falando de Brasília, e de quem ia fazer arquitetura, porque não dá para fazer arquitetura sem você estudar a fundo Niemeyer, Alina Bombardi, o próprio Burle Marx, que é um grande paisagista, né? E para você entender de paisagem, também você tem que entender o espaço urbano, se você está colocando uma paisagem no espaço urbano. E como é preciso estudar, não adianta, não tem como, não tem uma fórmula, não é a soma dos quadrados dos catetos equivale ao quadrado da hipotenusa. A arquitetura tem um aspecto da criatividade e do conhecimento, por exemplo. Às vezes a gente vê um aluno dizendo assim, eu já sei, tem coluna é grego. Não, você tem que ver, revisitar, porque tem coluna não significa que é grego. Pode ter bebido, como é o caso aí, a imagem do Panteão em Paris, que é de 1764, o início da construção e a inauguração é de 1790. Eu fiz o destaque para vocês perceberem que se a gente não tiver cuidado, pega uma imagem dessa e coloca lá como resposta, classicismo greco-romano. E a gente e você tem que olhar as letrinhas miúdas, né? Que a gente brinca tanto, dizendo, olha as referências do texto. Eu chamo de letrinhas miúdas, porque fica mais fácil a gente entender, né, meninos? Que a maioria de vocês pula as letrinhas miúdas. Outro dia uma aluna me disse, eu mesma, quando faço minha redação, não leio os textos de apoio. E eu disse, não lê porque para poupar tempo, descuidado, porque isso pode não ser, vou poupar um tempo, a gente pode colocar 1 ano perdido por causa disso. Porque os textos de apoio muitas vezes direcionam as análises temáticas, né? Então, eu tenho aí um século XVIII, e aí eu pego o que o Ronald estava falando, misturado com aquela sequência diacrônica que eu fiz, falando que o neoclassicismo vem depois do barroco, o barroco veio depois do renascimento. Repare que aí você está vivendo o iluminismo.
Então, a gente tem um retorno, trazendo aspectos da cultura greco-romana, como racionalidade, é o que a gente chama de antropocentrismo, e, ao mesmo tempo, nós estamos bebendo na serenidade do iluminismo, que é um movimento, diferentemente do Renascimento, o iluminismo é um movimento filosófico, né, Ronald? E é um movimento que agora a gente precisa ter muito cuidado, porque ele, diferente do período ali logo do início do Renascimento, que tem toda esse voltar para a cultura greco-romana, mas é um voltar-se trazendo aí a igreja. Você fala muito da igreja, você fala muito do cristianismo, está tudo ali. Já o iluminismo, ele é essencialmente antropológico. O iluminismo, ele está falando de democracia e de República Romana. Ele está falando da questão de o que é liberal, né, nesse sentido do iluminismo. Ele está radicalizando e rompendo com a questão dos reis e com a tradição, que vem lá desde a antiguidade, passa pela Idade Média, Renascimento, chega nesse momento, essas grandes ideias da independência dos Estados Unidos, as grandes ideias da Revolução Francesa, né, elas são antropológicas no sentido do conhecimento e antropocêntricas no sentido político. Então você vai ter, mas tem uma monarquia na Inglaterra, sim, mas a monarquia agora vai ter que se decidir, vai ter que ter alguém que possa ter uma democracia. Então vai ter um parlamento eleito pelo povo. O povo não escolhe o rei, mas vai ter um primeiro-ministro que vai administrar, vai ter a moderação disso aí, porque o povo precisa participar do poder. É a ideia de democracia. Mas a gente vai ter que dividir o poder, né? O rei não pode ter um poder pleno. Então, vamos trazer questões da República Romana. Então, veja, volta ao período antigo, clássico, mas não volta com aquela coisa, eu vou usar uma expressão pesada, mas contaminada pelo pensamento religioso e catequético. Né? O período clássico, o início é muito catequético, ele quer muito ali falar de Deus, seja do ponto de vista católico ou nos países que vão o protestantismo crescer, você vai ter isso. Deus está presente. Isso no Renascimento, né, Ronald? No Renascimento, desculpa, no Renascimento. Já nesse período clássico, a gente tem marcado essa coisa iluminista. Mas tem ateísmo. Não, não tem ateísmo. Mas tem um anticlericalismo. Até porque, se a gente observar, você vai para o Renascimento e lembra Michelangelo, Leonardo da Vinci, por obras, no caso de Leonardo da Vinci, também por outras coisas, mas a arte está muito presente. Você vai para o Iluminismo, você lembra de Rousseau e Companhia Limitada pelas ideias, mais nada. Né? Não estou falando mais nada no sentido de ele não é um escultor, ele não é um pintor, ele não é um arquiteto, ele é um filósofo. Então, você vai para Voltaire, você vai para John Locke, você vai ver pessoas discutindo ideias. Sim. Você não vai para pessoas construindo espaços físicos e nem obras de arte. Isso é muito importante, porque é o que a gente começou dizendo, é um retorno, mas é novo. Né? É um retorno, mas baseado no que temos naquele momento. Então, você tem as cenas épicas, mitológicas, paisagens com plano de fundo, inclusive, da natureza, às vezes, inclusive, com deuses ou semideuses, mas a gente tem uma questão aí que é conectada ao universo filosófico, antropológico, sim, antropológico, antropocêntrico, intelectivo, tá? Aí eu gosto muito desse quadro, é um quadro que retrata Napoleão, não é? A gente, nessa questão desse quadro, tem gente que pergunta assim, mas cadê o greco-romano, né? Não tá demais aí. Pegue, vá, Ronald, que eu sei que você gosta, vá. Aí você tem Júlio César. Você tem uma postura de Júlio César e Napoleão, né? Porque aquele apontado Júlio César vim e venci, não é? Então ele está apontando, né? Nesse cavalo aí que é outra coisa, mas ele está, porque
lembrando da escultura grega, ela não tem tem a questão do corpo, mas não tem a personalidade. E já a arte romana tem a personalidade. E ninguém mais do que Napoleão para representar esse César. Napoleão vai chegar a fazer pórticos, né? Arcos, melhor dizendo, arcos do triunfo. Ou seja, era aquilo que os romanos faziam, dominavam o lugar, metiam um poste, ia fazendo a estrada e poste, aqui começa o Império Romano, aqui começa o Império Romano, chega um lugar, uma hora que ninguém sabe onde é que começa mais. E tem um detalhe aí, viu, Ronald, que eu acho fantástico, que eu acho que é muito clássico, é muito greco-romano, que é esse manto vermelho, sabe? Ah, sim. Porque seria completamente desnecessário se você quisesse apenas colocar Napoleão, né? Se você quisesse colocar o Napoleão do século XVIII, ou do, sei lá, você, o general, o grande líder, o estrategista, porque foi um grande estrategista, né? Mas esse duas coisas muito interessantes em relação a essa questão do próprio vermelho, né? Você vai ter na antiguidade essa cor que chama a atenção dos reis, depois vem o cristianismo, é a cor dos mártires, né? A igreja abraça isso, depois o vermelho vai ser a cor dos cardeais, ou seja, os príncipes da igreja, e o vermelho é a cor do nobre. Então, o rei se veste com vermelho. O rei é o único que tem um manto, né? Porque o rei tem essa coisa sagrada, né? O rei tem essa coisa meio divina. Mesmo que Napoleão, na hora da coroação, pega lá e ele mesmo, pá. Né? Eu gosto desse quadro. Ousada. É uma figura incrível de se estudar. Não estou dizendo que você concorde, ache ele um cara de gente boa, não tem nada de gente boa, mas é uma figura que vale a pena muito estudar, um estrategista, um cara de uma inteligência absurda. E, assim, um cara que é muito focado, né? Eu acho que tem umas figuras que fogem do princípio ético, né, e do valor moral, mas que valem a pena serem estudadas para que sejam como referências de ideal. São casos como Napoleão, como Pablo Escobar. Pablo Escobar pagou muito caro pela forma que ele encontrou para usar a própria inteligência, que era muito inteligente. E até hoje há colombianos que idolatram Pablo Escobar, né? E ele mudou, o cara foi tão inteligente que ele mudou a história do narcotráfico no mundo. Não, e aproveitou de um momento, né? Um momento, como diz a própria questão dos biógrafos dele, que os Estados Unidos estavam tão preocupados com a Guerra Fria que foram esquecendo do narcotráfico, estava crescendo dentro do próprio Estados Unidos. Sim. Ele foi um cara assim que agora usou todo o seu potencial de inteligência e morreu muito jovem da forma que morreu. Porque foi meteórica a sua ascensão e sua decadência, né? Porque mexer com o poder, e aí ele mexeu também com o poder americano e botou dentro da Colômbia a polícia americana, né? Então, mas voltando a Napoleão, eu trago o Pablo Escobar porque você fala de uma coisa muito interessante que dá para estudar pessoas sem fazer o julgamento do que elas fizeram, mas estudar as pessoas, inclusive do ponto de vista psicanalítico, analítico. Napoleão é um cara que é um baixinho, é um cara que era visto como fraco, era um cara que não tinha nenhuma questão lá muito de nobreza e que conquistou, e olhe, ele pega uma França, depois da Revolução Francesa, em que o povo está odiando a ideia de rei, ele pega todas essas ideias do inimigo, por isso que ele é um déspota esclarecido, mas é um déspota. Sim. E aí ele tem uma visão imperialista. Olha que coisa louca, eu vou dominar o mundo. Tem muita gente que gosta de comparar essa visão imperialista dele com a visão de Hitler. A mesma coisa, eu vou sair dominando cidades. Na Europa, a Europa é minha. Então você tem aí uma figura estrategista, né, que é muito interessante do ponto de vista como ele usou a inteligência. Agora, ninguém está dizendo aqui que é para você querer ser Napoleão, pelo amor de Deus. Nem cabe, né? Nem e cabe. Assim, uma outra coisa é ficar bem claro que
é um quadro, é uma pintura, e que quando a gente fala dispersão quanto à realidade, alteração da realidade em função estética, valorização do belo, é disso que a gente está falando aqui. Isso tudo que a gente fez, de falar, ó, é o César, olha esse manto vermelho, isso é a dispersão da realidade, certo? Mas mantendo essa valorização estética, tá? Eu diria até que, de certa forma, trazendo um caráter mais mitológico a uma figura real, que é a figura de Napoleão, tá? Isso está no paradigma neoclássico. E se você pegar um quadro, quase um século depois, que vai trazer elementos dessa cultura aí, que é a questão do quadro da independência de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, que está com o cavalo da mesma forma, só que em vez de estar apontando com o dedo, ele está com a espada. Para se criar um imaginário, ele só foi pintado no século. É um quadro magnífico, né? Está no Museu do Ipiranga, um quadro que tem, um quadro que tem 7 metros, mais e é do Pedro Américo, não é do Pedro Américo? É do Pedro Américo. O interessante é que assim, ele se pinta, ele está no quadro, né? Montado no cavalo. Ele está lá. Então está lá o Dom Pedro, porque tinha que se construir uma ideia da monarquia brasileira. E aí, no século XIX, encomenda-se esse quadro, né? E é muito interessante, porque o Dom Pedro está, assim como o Napoleão, só que com a espada, né? Liderando a independência do Brasil. Na verdade, ele estava numa mulazinha, ele viajara com a mula, com a diarreia terrível, fazendo coisas difíceis na margem do Ipiranga. Mas tudo bem. Okay. Mas isso é o lado mítico que a gente precisa. Tem que ter. Os reis contam sua história. Assim como Game of Thrones, você vai entender, né? É mesmo. O rei está lá dizendo que matou, que fez e tal, e o tio dele, o Tyrion, né, o anão, está olhando assim. Porque ele estava lá todo se tremendo. Eu sou fã do anão, viu? Não, ele é a encarnação de... Ele é um estrategista de marca maior. Escroto, mas às vezes de uma generosidade, né? Aí tem uma hora que o cara pergunta a ele, o Snow, por que ele lê tanto? Ele disse, quando você olha para mim, você vê um anão, né? Assim, aí ele tem uma frase que eu acho assim, muito interessante. Assim como as espadas precisam da pedra para amolar, a mente precisa de livros para se desenvolver. Fantástico. Muito bom, eu gosto muito, eu já assisti aquela série 2 vezes e assim, o final sempre me deixa machucada. Mas vamos lá. Como não, né? Bom, fique aí com sua pintura, essa pintura eu te entrego com muito prazer, que eu adoro esses guardinhas nus aí, todos batalhando. Vamos raptar a dona Sabina, vamos, aí o pau quebra. De novo, pode parecer que não, esse quadro também é do Jacques-Louis David, um francês que pintou a morte de Sócrates, assim como outros tantos quadros. Né? É muito interessante, os caras estão nus. Né? Quando a gente coloca essas imagens nas aulas, como é que o cara está lutando nu? Mas você não sabe, os gregos, a galera lutava, ia para as Olimpíadas, praticava esporte, todo mundo pelado. Mas por que isso? Faço a mínima ideia. Para a roupa não pesar. É estranho, né? Você pode até ficar preocupado. Numa luta de espadas e lança, a pessoa está assim. Depois foram criando as armaduras, etc. Mas é porque no movimento, no calor da coisa, era meio complicado. Mas você tem aí, de novo, os temas, né, da greco-romano, a distribuição de elementos. É incrível, né? Essa semana eu vi o Bem-vindo Cerqueira falando sobre a questão do teatro e mulher, como mulher conseguiu ter essa coisa que revolucionou o teatro, a televisão e tudo, que é enquadrar num espaço um acontecimento histórico. Né? E ele pega isso justamente dessas ideias dos quadros. Você olha para um quadro desse aí, você está vendo lá, estão querendo raptar as Sabinas. Tem uma mulher ali que é a mãe tentando proteger a outra, né? Não, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso, eu vou dar a minha vida. E o pau está quebrando, né? Os romanos aqui com seus escudos, né? E aí você vai ver sempre nos escudos romanos a loba e por que também os cavalos.
esqueçam, eles são descendentes dos troianos. Então, está toda uma história contada aí no meio de uma guerra. Né? E tem umas coisas assim tão contrastantes, né? Bem mitológicas, assim, uma mãe que está ali segurando a perna do romano e o filho no braço e a perna, como se dissesse, por favor, né? Ou me defenda, ou pare com isso. E essa figura aí no meio, né? Bem mitológica também. Como quem diz, parem a guerra, bora Isso. fazer a paz e tal. Então, de novo, a gente volta a essa questão, e eu gosto muito que, por mais que você tenha o caos, porque guerra é caótico, é um universo caótico, né? Você tem a cor, a distribuição dos elementos, tudo neoclássico é muito focado no equilíbrio e na harmonia. Né? Você olha sem ter essa sensação de balbúrdia não, que é uma palavra que me deixou meio traumatizada, mas essa coisa do caos mesmo, da confusão, meio que se dilui. Daqui a pouco o nosso técnico de tudo, de som, interfere aí, dizendo que a gente não pode falar isso. Vamos lá. Seguindo, olha aqui, ó. Depois se reta comigo. Bora lá. Aí você tem Júpiter e Tétis, do Dominique, aí no seu lado esquerdo, no seu lado direito, Bonaparte atravessando os Alpes, do Jacques David. Repare que o que a gente fala dessa questão, tanto mitológica como da harmonia, né? Se a gente comparar com os quadros que analisamos no último encontro, barrocos, é totalmente diferente, porque o barroco vem naquela condição do claro escuro, e o claro rompe o escuro, que é de forma quase que violenta, né? E rompe. E aí você tem uma claridade excessiva e uma escuridão ao mesmo tempo. Quando a gente olha um quadro neoclássico, ele parece que acolhe o olho, né? É algo que não crispa, não choca, não te deixa numa situação de incômodo. Então, isso aí é muito do clássico, do Renascimento e do neoclássico. Eu gosto muito daquele teto da Capela Sistina, que é de uma harmonia. As cores, os tons são todos tão harmônicos que dá vontade realmente de você deitar no chão e ficar ali, né? Olhando para cima. E é o ideal, né? Você deitar no chão, num banco daquele, e ficar ali apreciando. Contemplando, né? Você vê que essa pintura, tanto de Napoleão, é impressionante. Você vê lá os caras lá do outro lado lutando e tudo, mas traz esse lado de harmonia. E alguns dizem que foge um pouco, entra numa esfera que a gente vai ver mais assim idealizada da pintura, que não passa muito o que a gente vai ver daqui a pouco, um realismo, né? Você vê o personagem, você vê o acontecimento, mas foge um pouco a essa coisa do acontecimento real, a pintura é um lembrar. E ao mesmo tempo você tem esse cuidado, né, de transmitir essa tranquilidade. Tem uma coisa que a gente vê muito na questão psíquica da estética. Um quadro neoclássico, você pode ficar olhando horas, não é? E muita gente se atrapalha nisso quando visita a Europa, porque fica achando que tudo que está vendo ali é muito antigo e medieval. Não. Muito do que sobreviveu e que faz parte dali do turismo é neoclássico, por isso que é tão prazeroso você visitar certos museus. Você acha que é tudo muito antigo, não, mas não dá para você colocar muita coisa que vai ferir, por exemplo. Mais à frente a gente vai ver pinturas que você olha 3, 4, você já fica cansado, já fica ali, né, Paulinho, aquele mal-estar assim. E o quadro neoclássico, a pintura neoclássica tem que ser coisa prazerosa. Porque mesmo o mitológico é de uma clareza, mesmo quando é mitológico. É uma idealização muito objetiva, é um negócio que é diferente, por exemplo, quando a gente for entrar no romantismo, né? No romantismo você vai ver algo que é muito, mas muito etéreo, muito subjetivo, que não é mitológico, é subjetivo. Tem uma diferença aí muito grande. E a escultura vai acompanhar exatamente o mesmo passo que a gente está pegando do aspecto do contexto, né?
São quadros que você tem elementos ligados à cultura greco-romana, inclusive a gente tem umas esculturas muito interessantes, neoclássicas, como do Antônio Canova, que ele põe Perseu e a cabeça da Medusa, que se você não ficar atento, vai dizer, óbvio que isso é clássico, isso é grego, isso é... E está cá no iluminismo, está cá no século XVIII. Então, de novo, cuidado para a gente não comprar carne de pescoço, porque está parecendo filé mignon, tá? Olhe as referências do texto, vá lá embaixo, veja quem é o escultor e veja principalmente o período, quando aquela escultura foi feita. Porque os gregos e os romanos as obras, as esculturas estão antes de Cristo, inclusive. Aqui você já está no século XVIII, depois de Cristo. Então, muito tempo passou já, né? Então, se fala dessas expressões mais frias, mais neutras, um equilíbrio. De novo, a gente volta. A gente está falando da pintura, mas já está na escultura. E a gente está falando exatamente por quê? Porque são padrões. É um estilo. A gente está falando de estilo. É uma arte acadêmica. Não esqueça que desde o Renascimento a gente tem um academicismo muito forte. Há uma padronização da arte. Como é que se pinta, como é que se esculpe, é um padrão que a gente, dentro da criminologia, diria que é um modus operandi. Então, todos vão seguir esse mesmo método. Pronto, achei a palavra que eu estava procurando. Há um método que deve ser seguido. Por quê? Porque isso forma o que a gente chama de estilo de época. É o conjunto de características. Então, você está diante de uma arte, de um estilo de época. Venha, Ronald. E uma coisa importante para a gente pensar na arte, às vezes a gente acha que a arte no passado retratava qualquer coisa que era mais fantasia. Não, observe a questão dessa escultura. O modelo de mulher era esse aí. Então, não era uma mulher muito magra, não era uma mulher musculosa, era essa mulher que tinha um corpo, né, mais, como é que eu posso dizer, com mais... me ajuda aí, Paulinha. Uma mulher que era um pouquinho mais... Hoje eu seria considerada uma mulher fora de forma. Mas na época, esse era o estilo de corpo ideal para a mulher. Daí para um pouco mais cheia. Porque essa era uma percepção de uma mulher que era saudável, que era uma boa mãe, etc, etc. Boa parideira. Boa parideira. Porque o que acontece? Para a gente prestar atenção, como nós somos escravos de questões estéticas. Não é? Essa mulher, naquela época, muitas mulheres faziam muita coisa para chegar nesse corpo. Sim. E era um Ctrl-C, Ctrl-V, não era uma coisa, o Antônio Canova vai esculpir de um jeito e um outro vai esculpir de outro. Era o padrão, que é o que a gente vive muito hoje, né? Sim. Não existe mais padrão do que hoje. Como em seu tempo, né? Aí vem a arquitetura, que a gente já falou um pouco, né? É só para reiterar. Repare que ali a Basílica de São Francisco, que foi... a gente fez um comentário lá atrás, segue o mesmo padrão, olha aí, cúpula, mas com colunas. Aí a gente veio para cá para o Parlamento Alemão, você vê que a gente viu lá o Panteão, foi o Panteão, não foi? De Paris? Foi o Panteão, Paris. Foi de Paris, exatamente com a mesma forma. Se você pegar o Senado Romano e olhar, você vai ter o quê? Colunas na frente. Então segue um padrão, um estilo, tá certo? Bom, aí a gente está fechando o capítulo 10, já estamos deixando você sabendo que na semana que vem, o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser sobre arte romântica, é o nosso capítulo 11, e a gente vai ter a arte romântica se opondo, se contrapondo à arte clássica. Não é assim, professor? É assim, professor. Então, um cheiro para todos vocês, bons estudos. Um cheiro, beijo. Beijo, Ronald. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Acabou.